Conselho da Petrobras elege Caio Mário Paes de Andrade como novo presidente. E você vai ver também. Em telefonema ao presidente Jair Bolsonaro, o líder russo Vladimir Putin garante envio de fertilizantes ao Brasil. Com inflação acumulada em 12%, o presidente do Banco Central diz que pior momento já passou. Ataque com míssil em shopping center na Ucrânia deixa pelo menos 13 mortos. Nesta época de frio, não há nada melhor que uma sopa bem quentinha. E na capital paulista, a dica é o tradicional Festival de Sopas da CEAGESP. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Conselho de Administração da Petrobras elegeu hoje Caio Mário Paes de Andrade como novo presidente da empresa. O atual secretário de Desburocratização do governo federal vai substituir José Mauro Coelho. Após o anúncio, as ações da Petrobras subiram 6% na B3. A estatal informou que Andrade vai assumir o cargo administrativo até a próxima Assembleia Geral de Acionistas e seu mandato como presidente termina em abril de 2023. A data da posse ainda não foi definida. A indicação foi aprovada pelo Conselho por 7 votos a 3. A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras entrou com uma representação na Comissão de Valores Mobiliários contra a nomeação de Caio para a presidência da estatal. No último dia 20, Coelho pediu demissão do cargo pressionado pela alta dos preços dos combustíveis no governo de Jair Bolsonaro. Após a renúncia de Coelho, o diretor executivo Fernando Borges foi nomeado como presidente interino até a posse do novo presidente. Além do cargo no Ministério da Economia, Paes de Andrade tem formação em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduação em administração e gestão pela Universidade de Harvard e é mestre em administração de empresas pela Universidade Duke, nos Estados Unidos. Ele passou da iniciativa privada para a área pública em 2019. A maioria dos estados já cobra mais de R$ 8,00 por litro da gasolina e do diesel. O levantamento foi feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo dados da ANP, em pelo menos 23 estados, o diesel comum é encontrado nesse valor nos postos de combustíveis. No caso da gasolina, o combustível foi verificado acima dos R$ 8,00 em 17 estados. Ainda segundo os dados do levantamento semanal, o preço mais barato em que o diesel foi visto no país foi de R$ 6,29 o litro, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Rio Grande do Sul vem em terceiro lugar, com o combustível um pouco mais caro em alguns postos. Os estados com preços mais altos do país são o Acre, o Mato Grosso e Minas Gerais. Já no caso da gasolina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os 3 estados com o valor mais alto encontrado pela ANP. Em São Paulo, o litro do combustível chega a custar R$ 8,89 o litro. Já no Rio de Janeiro e na Bahia, a gasolina comum está um pouco mais barata. Em São Paulo também foi encontrada a gasolina mais barata do país, R$ 5,99 por litro. Em segundo vem o Mato Grosso, seguido do Amapá. Ainda segundo a pesquisa, o preço médio do diesel comum em nível nacional é de R$ 7,56, enquanto a gasolina foi verificada a R$ 7,39 o litro. Desde o início do levantamento de preços da ANP em 2004, essa é a primeira vez que o preço do diesel é verificado acima do preço da gasolina. E olha só, o estado de São Paulo já anunciou a redução do valor do ICMS para os combustíveis para 18%. A estimativa é que o preço médio caia quase 50 centavos.
A redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços vai cair no estado paulista 7 pontos percentuais, passando de 25% para 18%. E com isso, a expectativa é que o preço do litro da gasolina passe de R$ 6,97 para R$ 6,50 em média no estado. Segundo o governo do estado, vai haver fiscalização nos postos. A medida deve impactar a arrecadação em 4 bilhões e 400 milhões de reais. A redução na cobrança do ICMS foi proposta pela lei federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda ainda deve definir os detalhes da proposta que pretende levar ao Supremo Tribunal Federal sobre o ICMS dos combustíveis. Uma audiência de conciliação entre os estados e o governo federal está marcada para terça-feira com o ministro do STF, Gilmar Mendes. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, acompanhando o movimento visto no exterior e refletindo disparada do preço de várias commodities. A moeda norte-americana recuou 0,37% e encerrou o dia fechada a R$ 5,233 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje, retomando aí o patamar de 100 mil pontos, puxada por Vale e Petrobras. O indicador teve alta de 2,12% a 100.764 pontos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o país saiu à frente adotando ferramentas que frearam os altos índices inflacionários e que o pior momento já passou. A afirmação foi feita hoje em Lisboa durante o Fórum Jurídico. Durante seu discurso, Neto lembrou que o Brasil é um dos poucos países que, no meio desse processo, está tendo revisões para cima do Produto Interno Bruto. E ele lembrou ainda que a última revisão no Banco Central aumentou de 1,5% para 1,7% em 2022. E isso demonstra uma provável desaceleração no segundo semestre. Segundo o presidente do banco, o Brasil ainda apresenta um componente de aceleração de inflação e existem algumas medidas que precisam ser compreendidas no processo inflacionário. Os índices registrados em diversos países vão além do petróleo, abrangendo também os alimentos que são produzidos pelos mercados e não pelo governo. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do general Braga Neto como vice em sua chapa para disputar as eleições deste ano. O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias. Braga Neto foi ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro. Ele deixou o cargo no final de março devido à exigência de não ocupar funções públicas para disputar um cargo eletivo em outubro, como previsto pela legislação eleitoral. O presidente disse que teria outros excelentes nomes, como a ministra Tereza Cristina e o general Heleno, mas ficou grato por Braga Neto por ter aceitado essa missão. Bolsonaro falou que admira muito e que juntos devem ajudar muito o Brasil nos próximos anos. Do Braga Neto, o nosso candidato a vice. Temos outros excelentes nomes, como a Tereza Cristina, outros excelentes nomes, né? O Jean Heleno quase foi meu vice lá atrás, entre tantos nomes, pessoas maravilhosas, fantásticas, mas que vinham sendo trabalhadas ao longo do tempo, que vice é só um, né? Gostaria que pudesse indicar 10. Os presidentes Vladimir Putin e Jair Bolsonaro conversaram por telefone sobre a segurança alimentar global e confirmaram a intenção de fortalecer uma parceria estratégica. A informação foi dada hoje pelo Kremlin. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, confirmou a conversa entre o líder russo e Bolsonaro na manhã desta segunda-feira. Putin garantiu que cumpriria o fornecimento dos fertilizantes ao Brasil. No acumulado de janeiro a maio, a aquisição de fertilizantes ao país alcançou 16,64 milhões, aumento superior de 16% sobre 2021, conforme dados da Agência Marítima Cargonave. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados na produção agrícola e tem parceria comercial com os russos, um dos maiores produtores do insumo no mundo. Com a redução do ICMS dos combustíveis, quais serão os direitos do consumidor? Nosso repórter Almeida Júnior conversou com o Procon de São Paulo. Vamos acompanhar.
O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta segunda-feira que o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços da gasolina deve cair de 25% para 18%. Com a decisão, a gasolina que custa hoje em média R$ 7,00 o litro deve passar a valer menos de R$ 6,50. São Paulo é o primeiro estado do país a se enquadrar na nova lei. O ICMS é um imposto estadual que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. Apesar dessa redução, cabe aos postos de gasolina a decisão de repassar a diminuição do valor para as bombas. E o Procon de São Paulo já orienta os consumidores sobre os novos valores. O Procon, na semana passada, fiscalizou 1.202 postos de combustíveis, verificando o preço dos combustíveis de modo geral, especialmente da gasolina, que é onde teria maior afetação a redução da alíquota de ICMS, constatando ali preços máximos, preço mínimo e também o preço médio praticado aqui no estado de São Paulo. Nesta semana, após o anúncio do governador com a redução da alíquota de ICMS de 25% para 18%, especialmente sobre a gasolina, o Procon ele vai retomar a fiscalização destes postos de combustível a fim de constatar os preços que estão sendo praticados e se esta redução de ICMS, que agora o posto de combustível deixa de recolher, será repassado para o consumidor lá na ponta. A expectativa de redução na bomba são de 48 centavos. E o preço médio verificado na semana passada do preço da gasolina comum ficou em torno de R$ 6,97. O Procon vai divulgar ao consumidor o valor máximo e mínimo encontrado, bem como a média, antes da redução do ICMS, e esses mesmos indicadores, posteriormente agora nessa semana, com a redução do ICMS, de modo que o consumidor possa ter um controle, inclusive na sua cabeça, na hora que for abastecer o seu veículo, se o valor que está sendo cobrado está dentro da média de mercado, inclusive com a redução do ICMS. Estima-se que o valor do litro da gasolina médio fica em torno de R$ 6,50, daí para baixo. Olha, o governador anunciou hoje essa redução vale a partir de hoje. Então a gente espera que a partir de hoje esses valores já cheguem nas bombas para o consumidor. E você vai ver ainda nesta edição, ataque com míssil em shopping center na Ucrânia deixa pelo menos 13 mortos. E ainda, nesta época de frio, a dica para quem está na capital paulista é o tradicional festival de sopas da CEAGESP. Os detalhes você confere em instantes, até já. Estamos de volta, são 18h46 pelo horário de Brasília. A cidade de São Paulo aplica a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em adultos acima de 40 anos a partir de hoje. A capital paulista espera imunizar cerca de 500 mil pessoas. Com a nova etapa da vacinação, a capital paulista espera imunizar 500 mil pessoas entre 40 e 44 anos contra a doença. Para poder tomar o novo reforço da vacina, as pessoas precisam já ter completado 4 meses desde a primeira dose de reforço, que no caso de quem recebeu os imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, foi chamada de terceira dose. Com esta dose, também podem ser vacinados os profissionais de saúde, maiores de 18 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos e adolescentes com imunossupressão de 12 a 17 anos de idade. Atualmente, pessoas com mais de 50 anos, com alto grau de imunossupressão, estão aptos a receber a terceira dose adicional, ou 5ª dose, desde que já tenham recebido a 2ª dose de reforço há pelo menos 4 meses. A vacinação acontece nos megapostos, UBSs e AMAs. O Procon de São Paulo acaba de lançar o Procômetro, um contador para divulgar a soma dos valores das reclamações dos consumidores. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações.
O novo sistema digital do Procon São Paulo será atualizado todos os dias com a soma dos valores em disputa de todos os produtos e serviços que foram alvo de queixas dos consumidores desde janeiro de 2022. Até agora, o montante já passa de 1 bilhão e 800 milhões de reais, contabilizados em cerca de 320 mil atendimentos feitos pelo órgão este ano. E a expectativa é que o Procômetro incentive os fornecedores a darem solução a essas reclamações, como explica o diretor executivo do Procon São Paulo, Guilherme Farid. Acompanhe. O valor hoje acumulado de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais é um valor extremamente relevante. Mostra o quanto os consumidores reclamam a Fundação Procon e deve servir de alerta para as empresas para que tratem as demandas aqui registradas não como números, mas sim efetivamente de resolver um problema que tem um custo para a empresa. Então, quanto mais o fornecedor estiver atento e resolver a demanda do consumidor, menos reclamações ele terá do Procon, logo, menos valores discutidos no Procon. Com isso, a gente espera otimizar o serviço de atendimento ao consumidor, ampliar o número de soluções aqui na Fundação Procon e entregar um serviço de qualidade e ágil ao consumidor lá na ponta. É isso aí. Bem, para visualizar o Procômetro, basta acessar procon.sp.gov.br. Vamos falar agora sobre a guerra. Enquanto os russos avançam no leste da Ucrânia e já dominam a cidade estratégica de Severodonetsk, o presidente Volodymyr Zelensky faz apelo aos líderes do G7 que pressionem para acabar com a guerra até o fim do ano, quando começa o inverno europeu. Após semanas de uma ofensiva devastadora para tomar a região do Donbass, no leste do país, o exército russo conquistou a cidade de Severodonetsk e conseguiu entrar nos bairros vizinhos de Lysychansk. Segundo autoridades ucranianas, a cidade está reduzida a escombros. 90% das construções foram danificadas e 80% das casas terão que ser demolidas. A queda dessas duas cidades poderia facilitar o avanço das tropas russas em direção a Sloviansk e Kramatorsk, mais a oeste da região de Donetsk. Luhansk e Donetsk compõem o Donbass, uma área já parcialmente controlada por pró-russos desde 2014. No fim de semana, a Ucrânia também enfrentou um bombardeio maciço no norte, promovido por Belarus, país aliado da Rússia. A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo hoje de um ataque de mísseis russos que atingiram um prédio residencial e um jardim de infância. Os bombardeios acontecem no dia de início da cúpula do G7 na Alemanha. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo aos líderes para que façam o máximo para acabar com a guerra que devasta o país. Zelensky, que discursou por videoconferência na reunião, citou um inverno rigoroso na Ucrânia, que vão dificultar os combates no segundo semestre. Os líderes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão concordaram no primeiro dia da reunião em aumentar as sanções contra a Rússia. Além disso, o G7 também busca um mecanismo para impor um teto aos preços do petróleo russo. E um ataque russo contra um shopping ucraniano deixou pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos na cidade de Kremenchuk. O governo classificou a ofensiva como um crime de guerra e contra a humanidade e um ato de terror contra a população civil. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mais de 1.000 civis estavam no local no momento do ataque. Imagens divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos mostram grandes colunas de fumaça, enquanto bombeiros tentavam apagar o fogo e resgatar as vítimas. Segundo a Força Aérea de Kiev, o shopping foi atacado com mísseis disparados a partir de bombardeiros de longo alcance da região russa de Kursk. O governador regional Dmytro Lunin denunciou o que chamou de crime de guerra e um crime contra a humanidade, bem como um ato de terror não dissimulado e cínico contra a população civil.
E olha só, aqui no Brasil o inverno chegou e nessa época do ano não há nada melhor que uma sopa bem quentinha para aquecer as noites frias. Para quem mora ou está próximo à capital paulista, a dica é o tradicional Festival de Sopas da CEAGESP, olha só. Sabores tradicionais e exóticos. Sopa de abóbora com carne seca, creme de brócolis com cream cheese, caldinho de St. Peter. No Festival de Sopas da CEAGESP são várias as opções, mas esta aqui é a mais famosa. A sopa de cebola ganhou destaque entre as décadas de 60 e 70, bem antes do festival começar. Naquela época, ela era servida no restaurante do antigo Ceasa, quando a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo ainda estava em construção, no mesmo terreno. Era um restaurante que tinha aqui no Ceasa e que de madrugada fazia essa sopa para o pessoal que trabalhava aqui. Aí começou a sair dos portões da CEAGESP e pegar os boêmios de São Paulo. Naquela época você não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha padaria 24 horas, posto 24 horas, não tinha nada disso. Este engenheiro conta que os pais dele eram clientes fiéis. Vinham aqui sempre, faziam compra no Ceasa e depois iam tomar sopa. Na época, a sopa ganhou muitos fãs, mas com o fim do restaurante, ela virou lenda e ficou na saudade. Aquele restaurante fechou, mas o sabor ficou na memória. E em 2009, quando o Festival de Sopas foi criado em comemoração aos 40 anos da CEAGESP, é claro que a sopa de cebola virou carro-chefe do cardápio. E o Duílio, que antes só ouvia falar dessa delícia, hoje é cliente de carteirinha daqui. Como sempre, ela é muito boa. E é verdade que ela é sempre campeã, Duílio? Para mim, sim. O paulistano estava carente de uma coisa de memória, de saudade mesmo. E principalmente da gratinada, que na realidade é a sopa de cebola gratinada, que é aquela que vem, tem nas fotos, depois dá uma olhada, que são as tradicionais dessa época de São Paulo, da garoa, né? Na época era muito frio aqui. Com o passar do tempo, o clima em São Paulo mudou mesmo, mas o gosto do paulistano por sopas só cresceu. E há 13 anos, durante toda a temporada de frio, cerca de 60 mil pessoas passam por aqui para apreciar os mais de 80 sabores servidos ao longo dos 4 meses de festival. Alguns bem diferentes, como este aqui, pensado especialmente para os veganos. É legumes com os cogumelos selvagens que nós chamamos. Então isso aqui não tem nada de base de carne, é tudo com base de legumes. Então, como eu te falei, o segredo é sempre a base. A de cebola já vai com base de carne. E tá de peixe com base de peixe. Você vê uma sopa de yakisoba, o frango com quiabo com base de frango. Porque senão você não consegue ter aquele sabor, né? Você vê, tem frango mesmo. E você vê todas essas verduras que você está vendo aqui, esses legumes, é tudo daqui do CEAGESP, é tudo assim do dia, sabe? Chega no dia a gente faz, não tem nada aqui que seja congelado. A Maria Rosa encarou mais de 150 quilômetros de estrada com o marido para experimentar essas delícias. Porque a gente mora em Piracicaba e a gente veio aqui para degustar essa maravilha aqui, que são esses caldos aqui. E olha essa novidade, sopa de siri gratinado. Nós pegamos aquela casquinha de siri, exatamente a mesma receita, e transformamos numa sopa. É que todo prato aqui vira sopa, creme, caldo. E quem prova, recomenda. Eu acho que pela experiência, do sabor, do lugar, é muito gostoso. Eu super indico. Eu acho que sopa melhor não tem. Tem que vir aqui. Quem não veio, venham, pessoal, que vocês não vão se arrepender. O Festival de Sopas é realizado no espaço gastronômico da CEAGESP de quarta a domingo, a partir das 18 horas até o final de agosto. Para mais informações, acesse festivaisceagesp.com.br.
Olha, não sei você aí de casa, mas eu fiquei com água na boca. Deu muita fome essa reportagem, gente. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.